Olá, internautas! Nós estamos de volta para a nossa entrevista da semana e hoje nós vamos conversar com José Aparecido dos Santos, o Cidinho Santos, do PR. Senador, restaram em 2016 pautas importantes para se discutir no Senado, como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, além de reforma da lei de licitações e lei de terceirização, entre outras. Como que devem ser essas discussões este ano de 2017? Devem ser acaloradas como foi no final do ano passado? É uma continuação de 2016? Com certeza. O novo governo do presidente Michel Temer tem trabalhado algumas questões que a gente entende que sejam necessárias, algumas questões estruturais. Primeiramente foi essa PEC do teto, dos gastos, que para mim é uma atitude correta, porque eu até comentei que eu fui prefeito, fui secretário de Estado aqui e onde eu passei, tanto no Estado como no município, tem uma lei de responsabilidade fiscal. E fiquei surpreso ao saber que a União poderia gastar o que quisesse, sem ter essa obrigação de só se gastar o que arrecada. Isso porque ela tem o poder de emitir moeda, tem o poder de contrair empréstimo, entendeu? Isso transforma em juros, transforma em inflação. E essa PEC dos gastos, ela veio em boa hora, embora bastante questionada, bastante discutida, mas ela vai fazer com que o governo tenha a sua responsabilidade de só gastar realmente aquilo que arrecada. E como você falou, 2016 foi um ano bastante atípico, porque nós temos, além de tudo isso, um processo de impeachment, e em 2017 o governo quer continuar fazendo as mudanças que têm que serem feitas. Eu acredito que esse é o ano, porque 2018 já é um ano eleitoral, então a questão da Previdência é essencial, as adequações da reforma da lei trabalhista é essencial, se pensar numa reforma política mais aprofundada também é essencial. Então 2017 é o ano que eu acredito que o Congresso vai ter bastante trabalho. O governo fala em economizar, fala em congelar salários, mas por outro lado abre a mão autorizando alguns reajustes. Não está indo na contramão do que defende o governo e até a base aliada dele no Congresso? O que aconteceu, que você está se referindo a algumas categorias que tiveram agora por final, como os defensores públicos da União, como os auditores do Ministério do Trabalho, algumas categorias que são categorias pequenas, que tinha sido feito um compromisso lá atrás com essas categorias, de que ia se fazer uma recomposição das perdas salariais deles ao longo dos anos. E naquele momento todas as categorias tiveram essa oportunidade, menos essas categorias, entendeu? Então o que se estava se preocupando é de você perder profissionais, como defensor público da União, que faz um trabalho excepcional de cuidar de aposentado, de encaminhar as aposentadorias, todo um trabalho. As pessoas estavam saindo da carreira para ir procurar outra atividade. Então o que o governo fez foi recompor isso antes de começar a valer para a PEC dos gastos, porque isso depois não vai ser mais possível, e é um reajuste que é feito ao longo de 4 anos. Então, era uma dívida que tinha com essa categoria, que o governo cumpriu, e agora começamos vida nova, ajustando tudo aquilo que que ficou para trás. Eu acredito que todas as categorias foram atendidas. Reforma trabalhista, o senhor é a favor? Eu sou a favor. Por quê? Eu entendo que ao longo dos anos, a reforma, primeiramente, ela está muito defasada. Eu sou a favor de adequações da lei trabalhista, mas sou contra a retirada de direitos dos trabalhadores. O que acontece hoje muito é que ao longo do tempo foi sendo criada as NR, os gargalos que foram criados, e trouxe uma instabilidade para o empreendedor, para o empresário muito grande, e aí veio por trás disso uma indústria. Hoje nós temos uma indústria de ações trabalhistas no Brasil todo. O ano passado foi 3 milhões de ações trabalhistas teve no Brasil. Então qualquer empresa, a empresa não tem isso previsto no orçamento. Daqui a pouco o funcionário trabalha com você 2 anos, ele ganha lá 2 mil por mês, 2 anos, 24 mil vezes 2, mais férias, então ele tirou 80 mil em 2 anos. Ele entra com a ação, assim que ele sai, tempo à disposição, no intervalo do almoço, faltou 5 minutos, não sei o que, ele pede 200 mil de indenização. Isso está fora da realidade, não tem empresa que aguenta isso. Então, isso está fazendo com que desestimula. Aí você vê uma reportagem que um país como o Paraguai está as empresas saindo daqui, investir lá, gerar emprego lá. Algumas empresas indo para a China, como já foram muitas, e aí, se não fizermos essas adequações, vai chegar um momento que o Brasil vai ser só um exportador de matéria-prima. Exportar soja, exportar milho, só isso, porque as indústrias vão acabar. Nós temos um exemplo esse ano aqui no Mato Grosso,
de uma empresa, um frigorífico que produz frango, fechou aqui na Várzea Grande, fechou um frigorífico em Goiás, fechou no Rio Grande do Sul e investiu 1,5 bi na Argentina, comprou 3 frigoríficos na Tailândia. Por quê? Devido a essas questões trabalhistas, todo mundo vai lá querendo tirar, e aí isso acaba que, em vez de estar gerando emprego, está gerando desemprego. Então o que nós estamos querendo nessas adequações de trabalho é que tenha regras claras e estabelecidas. Olha, o funcionário ele tem que trabalhar, o expediente dele é 8 horas por dia. Ele trabalha numa fazenda, nós estamos agora no período da colheita. E aí, pela lei, só pode trabalhar mais 2 horas extra por dia, né? O que nós defendemos, e o que vai estar no projeto, é de que ele possa trabalhar uma jornada maior, sendo negociado entre o patrão e o empregado, entendeu? Vamos trabalhar mais hoje, mas daqui a uns dias você pega uma folga. Nesse caso, senador, o senhor não acredita que abre brecha? Porque quem tem maior força sempre é o patrão. O trabalhador ele sempre é a parte mais frágil de um contrato. Porque eu posso contratar o senhor que quer fazer 12 horas por dia e deixar de contratar aquele que não aceita, por exemplo, que não aceita essa negociação. Não abriria uma brecha? A lei, você tem a lei que fala, olha, você está contratado por 8 horas por dia, 8,8 horas por dia. Isso está na CLT, você tem que respeitar. Você quando vai contratar um funcionário, você pode contratar para 12 horas. Agora, tem período que você vai ter maior tempo de trabalho, mas você, além de pagar hora extra, você também tem que dar uma folga para ele negociado. Falar, vamos trabalhar mais agora, daqui uns dias você tem uma folga, 2 folgas, uma gratificação. Aí eu quero gratificar meu funcionário pela produtividade dele ao final do ano. Muita gente hoje já não faz, porque se fizer isso, o cara depois entra na justiça, coloca isso como salário, entendeu? Vem retroativo a tudo. Então assim, foi criando uma circunstância, tempo à disposição, o intervalo de jornada, o cara entra, chega na fábrica para poder bater o crachá lá, ele fica 1 minuto para bater, depois entra na justiça e fala que ele ficou meia hora, 1 hora e não tem que provar nada, entendeu? Então tudo isso fez com que tivesse um desânimo e boa parte do desemprego que existe hoje no Brasil é isso aí, as empresas não querem, com medo de contratar essas ações trabalhistas, não tem uma previsão de que vai ser para uma empresa uma ação trabalhista, porque pode ser de R$1.000, pode ser 1 milhão por mês, porque não tem uma responsabilidade de quem entra com a ação, de que aquele fato tem que ser real e tem que acontecer daquela forma, entendeu? Nós precisamos melhorar a nossa legislação para poder trazer um ambiente melhor para os empresários, para quem quer gerar emprego e empreender no Brasil. Reforma da Previdência, como está essa discussão lá no Senado? Evidentemente que o projeto que está sendo encaminhado lá não é um projeto acabado, vai ter que passar por algumas discussões, garantir a regra de transição para aquela pessoa que está chegando no momento da aposentadoria. Você não pode tirar dele aí o direito de quem trabalhou a vida toda, chegou agora, você vai estender mais tempo. Então todas essas questões estão sendo discutidas lá, o projeto vai ser com certeza aprimorado, mas é uma necessidade de se fazer, porque se nós não fizermos, daqui a um tempo quem está entrando agora no mercado de trabalho não vai garantir lá no futuro que ele vai receber sua aposentadoria. Então é necessário ter essa colaboração, esse sentimento de que às vezes algumas pessoas não vão ficar satisfeitas, outras não, mas no Brasil tem momentos que você tem que tomar decisão, e acredito que ouvir todas as categorias que está sendo ouvidas, eu, por exemplo, recebi várias categorias no meu gabinete, vou apresentar algumas emendas no projeto para melhorar o projeto, mas a gente entende que é uma necessidade. Então você acredita que a reforma da Previdência não tem como mais fugir desse assunto? Agora, em 2017, não tem outro jeito? 2017, não tem como fugir. Como que fica a questão dos militares? Se falava muito na situação dos militares também em relação à Previdência. Como que fica nesse novo projeto? Os militares foram excluídos, né, do primeiro projeto. Vai ser feito um projeto exclusivo para os militares, né? E ser encaminhado, isso aqui foi a discussão. Mas não é um tratamento diferenciado que você está dando a certa categoria? Mas aí você tem que entender, também concordo, que tem que ser diferenciado. Como você vai querer que uma pessoa com 65 anos de idade, ele fica a vida toda dele trocando, se arriscando, como é exposto a vida do policial, de um militar, no meio da rua trocando tiro com bandido, né? Então você tem que pensar que tem categorias que tem que ter um tratamento diferente, como eu te falei, que dentro do próprio projeto lá algumas coisas vão ter que ser alteradas. E essa questão da questão militar é exemplo disso mesmo. O próprio ministro da Defesa falou que vai encaminhar uma proposta para poder adequar a questão militar
de que de repente você não tenha uma condição de que a pessoa se aposenta tão jovem, mas também você não pode colocar uma pessoa com 65 anos na rua para ir estar tocando tiro com bandido aí. Nessa questão da reforma previdenciária, entra também agentes políticos, agentes públicos que são servidores, que hoje têm os maiores benefícios em relação à aposentadoria? Eu acredito que tem que entrar a lei para todos. Eu, por exemplo, quando cheguei no Senado Federal, e está lá, você pode entrar lá no Congresso lá, e tem a minha opção previdenciária, regime geral de previdência, porque a minha vida toda eu contribuí para o regime geral de previdência. E existe assim uma lenda, que para mim é uma lenda, não sei se isso aconteceu há muito tempo, a coisa não acontece. Falar a pessoa é 6 meses senador e aposenta como senador, né? Isso é uma lenda, porque... E isso causa muita indignação na população, né? O que você vê de reclamação em relação a isso? Com certeza, eu também ficaria indignado, mas não é uma realidade. É mais impossível alguém, até com o mandato, o que acontece? Tem um fundo lá de previdência lá dos parlamentares que você desconta ao longo da sua contribuição. Se você ficou 8 anos lá, você descontou, digamos, 8 mil lá, 30% do seu salário por mês. Contou lá. Com 8 anos, você aposenta com aquele percentual do que você contribuiu. Se você ficou 16 anos, você aposenta com outro percentual. Se você ficou 24 anos, você aposenta com outro. Então, a aposentadoria lá, integral, é depois de 24 anos de mandato. No Senado Federal, ao contrário que se coloca. Eu, por exemplo, vai ser para quem fez a opção da aposentadoria. É uma regra parecida com a previdência privada. Exatamente. Exatamente. O governo não coloca dinheiro lá. Eu fiz a minha opção da previdência regime geral, primeiro porque eu já venho contribuindo ao longo da minha vida todo o regime geral. Eu fiz a conta, eu vou descontar mais do meu salário e depois eu não vou ter acesso a isso, que eu estou lá de passagem, eu sou suplente do senador Braz, daqui a pouco ele volta, então eu fiz outra opção. Mas, no geral é isso aí, você tem a opção de ir para o regime geral ou no Fundo de Previdência Parlamentar. Se você for para o Fundo de Previdência Parlamentar, você vai estar sujeito a isso, se você colaborar, retirar lá os 30 e pouco por cento para esse fundo e você vai aposentar, se você for sair com 8 anos, com um percentual daquilo que você contribuiu, com 16, dessa forma que acontece. Vamos falar um pouquinho agora de reforma do ISS, que é aquele imposto sobre serviços que prevê recolhimento de tributos dos municípios. O senhor também defende uma reforma nessa forma de cobrança? Explica para a gente melhor primeiro o que é o ISS e por que o senhor defende essa reforma. O imposto sobre serviço, que é um imposto municipal, o que eu fui relator do projeto, que foi aprovado lá, teve alguns vetos por parte do presidente, nós vamos trabalhar agora para derrubar esses vetos também. Tipo assim, o que aconteceu é uma guerra fiscal injusta, de que 41 municípios do Brasil é responsável por 63% da arrecadação do ISS no país. Então, no projeto nosso que foi aprovado lá, primeiramente estabelece o mínimo de 2%, porque tinha município lá como em São Paulo, lá, por exemplo, cito o exemplo de Barueri, que ele cobra 0,5% apenas de ISS, então as empresas se estabelecem lá nesse município e ali presta serviço no Brasil todo, mas só recolhe naquele município. Que é vantajoso para a empresa, desvantagem fica para o município. Então, no projeto nosso, acaba com essa questão, o mínimo é 2%, que já foi aprovado, e seria recolhido na fonte onde você prestou o serviço, né? A ideia do projeto é que isso aí possa ter para os municípios aí uma arrecadação em torno de 6 bilhões de reais ano para ser distribuído em todos os municípios, conforme o serviço que foi prestado, ou no plano de saúde, ou no leasing de um veículo, ou no cartão de crédito, né? Alguns pontos foram vetados, ainda não tem acesso ainda exatamente ao que foi vetado, mas como foi um projeto que teve origem no movimento municipalista, a Confederação Nacional dos Municípios, a Associação Mato Grosso dos Municípios aqui também trabalhou bastante em cima disso. Nós temos a expectativa de que esses pontos que foram vetados, que são prejudiciais aos municípios, nós vamos no Congresso Nacional derrubar esses vetos, né? Porque nós estamos ter voto para isso, o pessoal, todo mundo entende a importância do movimento municipalista e para você ver a expressividade do projeto, que foi aprovado lá no Senado com 63 votos a favoráveis, apenas 3 contra. Então, para o município que você é o ente mais fraco da corrente, você tem aí hoje, a gente sempre fala 60% do que se arrecada na União, 25% dos estados e 15% dos municípios. Então é necessário que você tenha algum mecanismo de você compensar um pouco essas perdas que os municípios têm.
O senhor também comemorou a medida provisória no último dia 5 do Programa de Regularização Tributária, junto à Secretaria de Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral de Fazenda, instituiu o novo Refis. O PRT faz parte das ações econômicas do governo Temer. As mudanças contemplaram o anseio que o senhor desejava com essa medida provisória? Olha, contemplou, mas não em toda, né? Então só meio que comemorou, né? Foi meio que comemorou. Depois que eu fui ver certinho, tem alguma coisa que tem que melhorar. O que ficou não ficou correto? Eu defendo, só que eu também entendo o governo, porque, tipo assim, para poder lançar esse programa de regularização tributária, geralmente os técnicos da Receita Federal são muito contra isso. Eles acham que você, dando a oportunidade para quem não pagou imposto em dia, e para depois vir fazer um refis, como é o caso, você está incentivando o mal pagador. E eu penso ao contrário, nós temos que entender que nós tivemos e estamos numa crise financeira muito terrível e que várias empresas foram fechadas, em que muitas pessoas físicas não conseguiram cumprir com seus compromissos, porque eu sou um empresário, na primeira prioridade da minha empresa, o pagamento é o salário. Segundo, eu vou pagar os meus fornecedores, depois eu vou pagar as questões finais, eu vou deixando para o final. Como nós passamos nessa crise toda, houve uma inadimplência muito alta, né, junto à Receita Federal, de encargos e tudo. Então, e quando tipo assim, eu atrasei hoje, amanhã tá bom, amanhã eu vou lá pagar. Chego lá e tem uma multa de 20%. Então, para quem não conseguiu pagar hoje, começou a pagar amanhã com 20% de multa. Entendeu? Isso inviabiliza. Então, o programa de regularização tributária, o PRT ou o Refis, é a oportunidade de pegar essas dívidas do passado, trazer elas, diluir isso ao longo da proposta de 120 meses, né? Mas no projeto do governo, na medida provisória, não contempla a retirada da multa. Então eu quero, no Senado Federal, fazer uma emenda, retirando essa multa, retirando os juros de mora e ainda mais aumentando de 120 para 180 meses esse parcelamento. Uma parte muito positiva que tem, além da apresentação dessa de oportunizar via o PRT, que o governo colocou, é você pegar o prejuízo fiscal que você teve até dezembro de 2015 e abater na parte da dívida. Então isso também para as empresas que tiverem dificuldade, então é importante, o cara vai pegar o prejuízo fiscal, uma parte e vai bater nessa dívida. Mas como é uma medida provisória, nós teremos a oportunidade lá no Congresso agora de melhorar ela. Falando de agronegócio, senador, a polêmica dessa última semana é um enredo da Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense, que tem aí, primeiro, uma homenagem aos índios, aos povos indígenas, mas uma dura crítica ao agronegócio. Como que o senhor recebeu isso, o senhor que é um empresário do agronegócio? Olha, a gente ficou bastante surpreso porque já há algum tempo a gente tem conseguido uma conscientização maior, não só das pessoas que vivem e o dia a dia do agronegócio. Quando você fala agronegócio, estou falando só em soja, estou falando só em milho, estou falando do leite, do plantador de mamão lá da Bahia, do melão lá do Nordeste, né? Então todo mundo... Estou falando do ganha-pão da família e de que essa alimentação que abastece, que alimenta a população brasileira, né? Então, há algum tempo que esse preconceito já vinha diluindo. Quando veio essa questão agora do seu tema da Escola de Samba Imperatriz, e assim, de eles fazerem um tema defendendo o índio, não temos nada contra. Acho que é louvável você fazer um desfile de carnaval homenageando os primeiros povos do Brasil e tal. Agora, quando você coloca como a agricultura brasileira como degradador dessas pessoas, desse ambiente, eu acredito que aí foi um equívoco, né? E quando aconteceu o fato que as coisas se alastraram mais, que aí envolveu o nome do cantor Zezé de Camargo, que é amigo meu e que falava que ele ia puxar o samba, eu mandei para ele uma dessas mensagens, ele me ligou na segunda-feira muito indignado, né, de que jamais ele é produtor rural também, é pecuarista, jamais ele permitiria que o nome dele fosse usado dessa forma. E aí depois então o cara da escola de samba lá, o Cauê, me mandou também uma nota explicando que na verdade ele diz, segundo ele, né, que o desfile vai surpreender quem está pensando dessa forma. Quem está pensando dessa forma que na verdade ele não está colocando o agronegócio como um monstro
que lá é a usina de Belo Monte, tá, mas de toda forma o enredo é muito pejorativo. Mas, tem um trecho do enredo que eu separei aqui que diz assim: o belo monstro rouba as terras dos seus filhos, devora as matas e seca os rios. O que ele está dizendo é que esse belo monstro que ele está colocando é a usina de Belo Monte, né? Não é o agricultor. Assim, o carnavalesco falou que no desfile da escola, que ele me falou, esse belo monstro é a usina de Belo Monte, né? Que ele acha que, na concepção dele, o monstro é isso aí. Então ele vai surpreender e que a gente está fazendo a crítica muito dura, que não é assim que fala, que mantém, que ele me falou que mantém, é a questão do agrotóxico, na agricultura, que cai no rio, etc. Tem alguma iniciativa que o agronegócio vai tomar ou vai ficar apenas nessa revolta, ou pode ser que... Eu acredito que tanto a nota que o Zezé de Camargo soltou essa semana, dizendo que eles não vão estar participando, também como a nota que a própria escola de samba colocou, vamos ficar a esperar para ver o que realmente vai acontecer na avenida lá no carnaval, se realmente vai haver isso aí. Mas eu acredito também, como eu te falei, tudo você tem um ponto negativo, mas também tem que ver um lado positivo. Tem sido uma grande oportunidade de união, né, de todo o segmento do Brasil, acho que nunca teve. Blário mais levou um pau aqui com o negócio da motosserra de ouro aqui no Mato Grosso, ninguém defendeu ele na época, né? E agora não, agora tem uma união de todo o Brasil defendendo o setor e tal, talvez isso seja um ponto positivo, até de estar evidenciando mais a importância do agronegócio brasileiro. Nós temos uma pergunta do economista Maurício Munhoz em relação à tributação de Mato Grosso. Nós vamos ouvi-la e o senhor responde logo na sequência. Ok. Senador Cidinho, na estrutura tributária do estado de Mato Grosso, o setor do agronegócio é o que menos contribui. A soja, por exemplo, é só 3% do total arrecadado, a pecuária é um pouco mais, mas ainda assim a alíquota da soja, por exemplo, é 1,9%, enquanto do arroz é 12%. E nós estamos falando apenas do mercado interno, né? Porque exportação, sabemos que a Lei Candir isenta todo a mercadoria exportada de ICMS. Então a pergunta que eu faço é: o senhor acha justo esse privilégio para o setor do agronegócio, para segmentos como a soja, algodão, gado, enquanto o comércio, enquanto nós cidadãos pagamos a alíquota, por exemplo, da energia chega a quase 40%? O senhor não acha que é um desequilíbrio nesse sentido, o que beneficia muito o agronegócio, muito embora o agronegócio seja muito importante para alavancar a economia como um todo do Estado? Olha, o economista Maurício Munhoz é uma pessoa que eu respeito muito, ele conhece muito de número da economia do Mato Grosso, dos municípios, né? Mas eu discordo da questão da tributação das exportações nossas, das commodities. Eu acho que isso seria um tiro no pé. Alguns estados fizeram essa experiência, voltaram atrás. Goiás, por exemplo, teve quase lá, depois fez as contas, voltou atrás. Mato Grosso do Sul implantou hoje, ele está arrependido porque você pega se uma pessoa vai fazer uma importação de soja, ele vai pegar um soja de Coxim, dividido com o Mato Grosso do Sul, e vai pegar o preço da soja de Lucas do Rio Verde. Devido à tributação da soja lá de Coxim, do Mato Grosso do Sul, a soja de Lucas do Rio Verde está mais em conta para ele do que a soja de Coxim. Então acaba que desincentiva o aumento da produção no estado. E quando você fala que não contribui, você pega o exemplo deste ano. O governo do estado está numa crise. Sabe que dificuldade para pagar salário, reparto dos poderes. Por que foi essa crise? Um dos grandes motivos foi a quebra da safra que teve do ano passado para esse ano. Então essa quebra da safra, ela fez com que menos óleo diesel fosse vendido, menos transporte fosse feito, entendeu? Isso tudo na corrente diminuiu a arrecadação do estado, porque deixou-se arrecadar. Então quando você fala, olha, que o agronegócio não paga imposto, paga sim, e paga muito imposto. Quando falar, tem os incentivos das indústrias do Mato Grosso e tem que ter esses incentivos. Outro engano. O Paraná e Goiás têm incentivos melhores do que o estado do Mato Grosso, para as indústrias estar lá, estão em situações muito mais perto dos portos, né? Então, esse programa de incentivo, como também da desoneração das exportações, é que faz com que o Mato Grosso tenha essa condição de crescimento de cada ano da sua produção, com exceção deste ano, que teve essa quebra de produção, que teve um reflexo e mostrou claramente que o agronegócio é importante para a nossa balança comercial, para a arrecadação do Estado. Agora, o que nós temos que fazer, de repente, aquilo que eu falei antes,
trabalhar lá junto com o governo federal, de que esse recurso a gente perde em função da desoneração da famosa Lei Candir, seja compensado pelo governo federal, não tributar aquela pessoa que está trabalhando, está produzindo, está pagando energia cara, como todo mundo paga aqui também, que está pagando óleo diesel, ICMS lá em cima, afetado óleo diesel, um monte de coisa que a gente está contribuindo, além da contribuição que dá com parceria para fazer rodovia, com tudo. Então eu acho que tributar o agronegócio no Mato Grosso é dar um tiro no pé, da mesma forma que eu penso que é a questão dos incentivos fiscais das empresas que existem no Mato Grosso, e que você começar agora a fazer um fundo, tirar o dinheiro dos incentivos, vai fazer mais uma vez, porque desestimule as empresas que aqui ainda estão, muitas também já fecharam ao longo dos últimos anos em função daquilo que eu te falei, de questão trabalhista, de outras coisas, mas você tirar o incentivo, vamos poder tirar algumas empresas que possam estar querendo vir investir aqui no nosso estado e para outro estado também. Então, tudo tem que ser pensado e tem que ser colocado na balança. Jogos de azar também deve ser um dos assuntos, voltando às pautas polêmicas do Senado, deve ser um dos assuntos discutidos agora em 2017. O senhor é a favor desse projeto? Até porque foi idealizado pelo o senador licenciado e atual ministro da Agricultura, Blairo Maggi. O senhor é a favor? Eu sou a favor. O projeto foi muito bem discutido lá já. Existe hoje a hipocrisia sobre jogos de azar no Brasil, mas paralelamente ele existe. Quem não joga aqui vai jogar lá no Uruguai, vai jogar no Paraguai, vai jogar em Las Vegas. Eu defendo que seja legalizado, seja contribuído os impostos, tenha fiscalização permanente, entendeu? Não no projeto, até na época foi discutir, o ministro, na atual, era senador ainda, agora que é ministro, Blairo, tem interesse particular, porque tem um resort aqui no Mans, quer montar cassino. Foi estabelecido no próprio projeto que o agente político não pode ter participação, não pode ser sócio, não pode nem parente dele ter nenhuma ligação com a questão do jogo de azar. Então eu acredito que para o Brasil vai ser possível a legalização, vamos ter aí os locais que vão poder ser instalados. Você imaginou aqui no Mato Grosso, nós colocarmos aí em Cáceres, em outros lugares do Brasil, isso vai atrair turistas, vai atrair negócio. E eu recebi um grupo de Singapura no Senado Federal, que é o maior investidor do mundo nesse setor, e eles mostram, só em Singapura, o que trouxe os cassinos para Singapura em termos de turista, é muito maior do que o Brasil recebe turista no ano todo aqui. Então, assim, é uma oportunidade que o Brasil vai ter de que as pessoas venham para conhecer nossas belezas naturais, para conhecer as praias, conhecer o nosso litoral e tudo, mas também venham para se divertir. Então não temos que ser contra isso, não, tem que ser a favor, porque vai trazer divisas para o nosso país. Como fazer para fiscalizar isso? O Brasil é carente de fiscalização, porque as leis asseguram, mas a fiscalização deixa eu acho que o Brasil tem evoluído muito os mecanismos de controle, tanto Receita Federal, Polícia Federal, entendeu? Hoje praticamente as movimentações bancárias aí, por dentro, por fora, estão acompanhadas online, entendeu? Então eu tenho certeza que o governo, juntamente com seus órgãos de controle, vão acompanhar, fazer com que quem tem a concessão de ter a oportunidade de ter um cassino ou qualquer outro similar, ele possa ter uma fiscalização rigorosa e acompanhamento que não permita que esse o temor de que a pessoa use isso para poder o jogo, para poder fazer lavagem de dinheiro. Mas também dessa mesma forma, falava que a própria prêmio da Loteria Federal já foi usada para isso, Então, e hoje tem uns mecanismos para você acompanhar e controlar. Esse projeto, o senhor acredita que consegue, o Congresso aprova? Eu acredito que mais aí 90 dias ele vai ser aprovado, passou em todas as comissões, está já no plenário, está na pauta para ser votado. E no que isso beneficia Mato Grosso em si? Mato Grosso vai ter a oportunidade de que algum grupo de investidores internacionais possa vir aqui e falar, não, eu quero montar um empreendimento, como eu falei, Cáceres, em Poconé, em qualquer lugar, que vai atrair turistas do mundo todo, que o cara vem aqui para, de repente, conhecer o Pantanal, mas também para se divertir, para ter uma oportunidade. Isso vai gerar, com certeza, divisas para o Estado, cabendo esse turista gastar aqui, e também com o recolhimento do imposto. Estamos chegando ao final da nossa entrevista. Quais os principais projetos, senador, que tem aí no Senado para ser discutido em 2017 que vai beneficiar diretamente Mato Grosso, que o senhor possa destacar para a gente? Olha, eu acho que a questão da PPI, da parceria pública, é um projeto interessante que o governo encaminhou e que agora vai ser formalizado, que é a oportunidade de que você
digamos, a privatização, digamos assim, de alguns órgãos. O aeroporto de Várzea Grande vai entrar na PPI da privatização, algumas rodovias que ficaram fora, a ferrovia do trecho de Sinop até Miritituba vai entrar no programa de privatização da PPI, a 163 também, o trecho que não foi feita concessão ainda, também entrar nessa oportunidade. Então, assim, esse é um projeto que eu acho que o Mato Grosso é interessante. O outro é a questão da FEX, dela se tornar, oficializar ela. Agora o senador Wellington já colocou na LDO e também no orçamento, que a FEX, esse ano ela já está no orçamento, mas o projeto que está sendo idealizado lá, que está tramitando lá, é que essas perdas que nós temos sejam recompostas, pelo menos uma boa parte, que a gente perde muito hoje, entendeu? E um projeto de lei estabelecendo essa recomposição dos valores que se perde com a FEX em função das exportações. Esse ano tem eleições, esse ano tem eleição para a presidência da mesa diretora do Senado, e o senador de Mato Grosso, José Medeiros, é um dos candidatos, pré-candidatos, porque ele já anunciou que vai ser candidato, mas a gente queria saber como está sendo essa articulação da bancada de Mato Grosso para que ele possa conseguir chegar lá. O senhor apoia essa iniciativa dele? Como que está? O senador José Medeiros é um amigo meu, é um excelente parlamentar, né, e ele colocou o nome dele, é uma questão privada dele. Até já falei, se depender do meu voto pessoal, eu voto em você, porque é um colega nosso, se tiver a possibilidade de ser presidente do Senado, seria para nós uma honra, né? Agora a gente tem que entender como funciona a casa, né? A casa tem uma tradição de muitos anos, e que o maior partido indica o presidente, o segundo maior partido, a primeira vice-presidência, e assim vai, as outras vice-presidências, secretarias e tal. E no Senado Federal, o senador Medeiros, o partido dele é um partido com muito poucos senadores que existe lá hoje. Então, assim, a possibilidade de que via partidária ter sucesso na eleição dele é muito difícil. Agora, eu, como parlamentar do Mato Grosso, e me sentiria honrado em votar nele. Agora temos que ver também todas as questões, e não sou contra a candidatura, não sou contra dele colocar a candidatura dele. Aquele negócio vai que dá certo, né? Senador, quero agradecer a sua presença aqui no site Repórter MT e dizer que nós estamos sempre de portas abertas para quando o senhor quiser conversar com a população. Eu que agradeço, Rafael, a oportunidade, espero que tenha contribuído e vamos estar sempre à disposição também.